Olá, queridos, boa noite. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos mais uma vez com o momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo, aqui no nosso Centro Virtual Família Espiritual. O momento Perguntas e Respostas acontece todas as segundas e quintas-feiras, às 21 horas. Acompanhe, envie suas dúvidas que serão respondidas no próximo momento. Na primeira questão de hoje, será possível a mediunidade aparecer na fase da velhice? Segundo Kardec, sim. Às vezes a pessoa desperta a mediunidade na fase senil. Quando entra aí nesta fase e começa a ver espíritos, sentir, é um despertamento da mediunidade. Não devemos confundir esse despertamento da mediunidade com é, problemas aí de mentais, de onde o idoso começa a ter a imaginação vendo, tendo alucinações. Não podemos confundir essas duas coisas. Para isso que é importante conhecer a doutrina e conhecer a pessoa, para saber se ela está tendo uma alucinação ou se é um despertamento mediúnico, certo? Questão número 2. Como eu devo conversar com o espírito que possa estar em minha casa? Como conversar com o espírito da minha casa? De repente eu estou em casa e tenho a sensação de que tem um espírito lá comigo e eu não sei como conversar. Então, o mais importante de tudo é manter a calma, a serenidade e fazer uma oração. Pedir então aos mentores espirituais que possam encaminhar esse espírito para as reuniões mediúnicas em centros espíritas ali da cidade e para o plano espiritual que ele receba acolhimento. Então, conversar com o Espírito dessa forma, meu irmão, você é um irmão em Jesus, não importa quais são as suas intenções, mas você será encaminhado para tratamentos, para que você possa entender a sua situação. Aqui na minha casa não é um bom lugar para você, você precisa então eh, retornar a pátria aí no ir para os locais de atendimento e para isso você vai contar então com a ajuda dos mentores espirituais. É mais ou menos esse diálogo que a gente tem que ter com algum espírito que a gente perceba em casa. Nunca um diálogo rancoroso, nunca, eu vou te expulsar, demônio daqui, jamais, porque não é um demônio, é uma pessoa que às vezes está perdida, teve uma sintonia com você e acabou indo para sua casa. Ou às vezes é alguém que está te cobrando do passado. Então a gente sempre tem que ter uma atitude humilde, uma atitude cristã, porque todos somos irmãos. E esse espírito ele vai ser encaminhado de qualquer jeito. Agora, se você percebe que tudo isso que você faz não foi o suficiente para que esse espírito saia daí da sua casa e siga o caminho dele, é muito importante entrar em contato com o centro espírita da sociedade, que você encaminhe isso para setores relacionados à reunião mediúnica, atendimentos, para que então haja aí um trabalho mais específico. Questão número 3. É permitido no grupo mediúnico receber esses espíritos que são da Umbanda? Então, nós estaremos num grupo mediúnico e ali a espiritualidade é que vai decidir quem será atendido naquele momento. Suponhamos que venha algum espírito aí relacionado à Umbanda, ele vai ser orientado e também tem muitos espíritos na Umbanda que são espíritos que, na verdade, nos ajudam, que, na verdade, estão conosco, nos orientando. Então, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Só que, com o tempo, tudo vai se adaptando conforme Kardec foi nos ensinando. Então, é bom a gente conhecer tudo, é bom a gente não ter preconceitos de nada, entender aí as outras religiões porque a reunião mediúnica, quem decide quem vai se comunicar ali é a espiritualidade, né? Então, cabe a nós também conhecermos aí todas as categorias de espíritos. Questão número 4.
Uma criança que fala sobre Jesus, tira de onde esses conhecimentos? Se não foi os pais que ensinaram ela a falar sobre Jesus e ela fala por ela mesma, ela está retirando esse conhecimento do próprio arquivo dela de outras reencarnações. Nós vivemos várias existências e carregamos os nossos arquivos. Então, seja falar de Jesus, seja falar de um conhecimento da ciência, da matemática, da física, e você percebe que essa criança ainda não entrou em contato com nada disso, e mesmo assim ela fala com propriedade, é o arquivo dela e também, às vezes, instruções dos espíritos. Então, é importante que essa criança seja, como todas as crianças, sejam bem orientadas, mas especificamente essa é importante observar muito. Não sabemos se ali tem um grande médio, se ali tem alguém que vai mudar alguma coisa aí no mundo, algum missionário, nós não sabemos. Então, é muito importante sempre direcionar essa criança para o caminho do bem, para o centro espírita, para conhecer sobre si mesmo, sobre mediunidade, sobre a influência dos espíritos na nossa vida, para exercer isso daí, para ter segurança. Questão número 5. As receitas podem fluidificar a água da caixa d'água? Bom, na verdade, acho que essa questão, a pergunta deve ser assim: se pode haver a fluidificação da caixa d'água na casa de uma pessoa. Como eu já expliquei algumas vezes, se nós sabemos, a água ela capta e armazena fluidos. Ela tem essa capacidade de armazenar por um certo período de tempo. Então, já teve casos que existia uma pessoa em um lar e ela era muito obsidiada, muito influenciada por espíritos. E quando se levava água fluida, ela quebrava, ela não queria saber de tomar aquela água, porque ela já recebia ali a inspiração dos espíritos que estavam com ela, dizendo que não era para tomar. E a espiritualidade foi e fluidificou a água da caixa d'água para que ela pudesse então tomar o banho e receber aquilo ali daquela forma. Não vai, lógico, que durar muito tempo, mas vai ser uma forma de atingir. Então, todas as águas que existem na nossa casa, elas recebem energia. Pode sim, todas as águas. Então, a espiritualidade atua de todos os modos para poder auxiliar e libertar as pessoas. Questão número 6. Como adquirir o perdão verdadeiro? Bem, o perdão verdadeiro, né? Aquele que a gente não deseja o mal à pessoa. Se ela precisar de nós, a gente está posto a colaborar, a auxiliar. Esse é o perdão verdadeiro. Amar os vossos inimigos, disse Jesus. Quando ele falou isso, ele disse que esse é o propósito que nós alcançaremos um dia. Hoje a gente ainda não consegue. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que procurar não desejar o mal, procurar se livrar daqueles pensamentos sobre o que a pessoa fez para nós. Esquecer a gente não consegue, porque esquecimento é relacionado à doença de Alzheimer. E nós temos um cérebro, então a gente não consegue esquecer. Mas pensar que aquilo que nós enfrentamos com aquela pessoa talvez seja necessário para o nosso crescimento. E a partir disso daí, desse entendimento de que o ser humano também está em aprendizado e ainda está doente da alma, a gente consegue ver as coisas de uma forma diferente. Então, a não desejar o mal, a pensar de forma positiva, é assim que se conduz a um verdadeiro perdão. Não armazenar lixo na nossa alma. Perdão serve para mim, que oferto ele, muito mais, porque aí eu me livro daqueles pensamentos, daqueles sentimentos horríveis. Questão número 7. A criança que acaba de nascer já tem um espírito pronto com outras experiências? Como funciona? Bem,
Nós fomos criados por Deus simples e ignorante, e nós fomos criados e colocados no mundo primitivo, primeira categoria de mundo. A partir dali, fomos adquirindo experiências e fomos morrendo e nascendo, morrendo e renascendo. Então, várias reencarnações. Dessas experiências ficam guardadas para nós o nosso aprendizado. Tudo aquilo que a gente aprende fica conosco, guardado e armazenado em nosso perispírito. Então, quando a criança nasce numa outra encarnação, aí a gente vai passar por um outro mundo, né? Mundo de prova e expiação, que é esse que nós estamos. E vai continuar nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. É assim que funciona. Então, quando um espírito ele reencarna com as experiências que ele tem dele, do livro dele das experiências reencarnatórias. Ele reencarna com essa experiência. Então, por isso que muitas crianças, como a gente estava respondendo ali na questão de uma das questões, já sabem muitas coisas. Por isso que nós estamos vendo crianças nascerem mais espertas do que antes, porque a cada encarnação mais experiente fica o espírito, seja em todos os aspectos, conhecimento e moral. Então, a criança nasce com a sua experiência. Às vezes a experiência dela é negativa. Aí cabe aos pais ir moldando esse espírito. Então é mais ou menos assim que funciona. Questão número 8. Como lidar com mediunidade e doenças? Bem, todos nós somos médiuns, mas aqueles que são mais ostensivos, têm aquela mediunidade para trabalhar e às vezes acaba ficando doente, no período de doença é importante se afastar ali do trabalho mediúnico. Depende, é claro, da doença, né? Se for uma doença aí, vamos dizer assim, que dá para participar de um grupo mediúnico, claro que nós devemos fazer o nosso esforço. Agora, se é, por exemplo, uma doença mais grave, um câncer, né, uma leucemia, a pessoa tem uma doença aí muito difícil, ela não vai ficar se expondo no grupo mediúnico e doando uma energia que ela não tem. Ela precisa armazenar energia para ela. Então, é um período que deve se recolher. Deve se recolher. Agora, se é uma outra doença, por exemplo, é uma lesão muscular, isso, aquilo, essas crônica, tal, não tem o porquê não trabalhar. Tem mais é que trabalhar mesmo. Mas doença e mediunidade, o que que acontece? Não, se a pessoa estiver muito realmente com essa doença grave, afaste-se nesse período até você melhorar. Questão número 9. Qual a visão da doutrina espírita sobre o divórcio? Nós sabemos que nós nascemos aqui e já temos uma programação. Então, suponhamos que eu vim programada para casar com aquela pessoa. Aí eu encontro aquela pessoa, acabo me casando. Mas não dá certo. Não dá certo. E se chegou um período que não tem condições de continuar aquele casamento, não tem o problema da gente se divorciar. O que é mais importante é existir o respeito entre as pessoas. O respeito. A doutrina não fala para nós que nós somos obrigados a aguentar algo a vida inteira porque eu estou pagando de uma outra encarnação. Entendeu? Nós temos assim os nossos resgates sim dentro do casamento, mas se chegou um ponto que eu não aguento mais e eu estou sendo infeliz e muitas pessoas até procuram suicídio, ou vai haver um homicídio, uma violência no lar, ou aquilo está prejudicando os filhos, observando aquele clima, briga e etc., a melhor coisa é o divórcio, não tem porquê. Então, são as nossas escolhas e a gente tem que saber escolher direito, a gente tem que saber decidir e não pensar que a gente veio aqui agora porque eu tenho que pagar algo, vou ficar ali eternamente aguentando aquilo. Não é assim que funciona. O crescimento em um casamento, o crescimento é para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher, tanto para o casal que esteja ali naquele relacionamento, independente de ser homem, mulher,
casais homoafetivos, não importa. Quem estiver num relacionamento aí a dois, precisa haver respeito e não há necessidade de ficar aguentando as coisas porque eu estou resgatando o meu passado. Nós estamos aqui nesse mundo para o nosso crescimento, aprimoramento e também para a gente procurar ser feliz. Então, é mais ou menos assim que funciona. Questão número 10. O que significa a alegoria da mulher sendo formada de uma costela de Adão? Bom, na verdade a gente pensa aí, né, que foi tirado da costela do homem. Ainda bem que é da costela, que é o osso, né? Mas que aí eu fico magrinha. Brincadeiras à parte. Essa é realmente uma alegoria que está na Bíblia em virtude de interesses sociais. Existiu muitas reformulações, muitas traduções, muitos interesses, e isso já coloca a mulher como inferior ao homem, e não é assim que Deus põe para nós. Adão, ele foi um homem que ele estava aqui na Terra e participou aí de civilizações, mas isso não é colocado. A gente precisa aí estudar a história da humanidade para saber melhor. Então, isso foi uma alegoria, na verdade, para continuar existindo aí o domínio do homem sobre a mulher. Isso não existe para Deus. No livro dos Espíritos está bem claro que a mulher e o homem são iguais, mesmo porque o espírito não tem sexo. Uma hora ele nasce homem, outra hora nasce mulher. Então não existe superioridade nenhuma entre um ou outro. Cada um tem as suas experiências. Uma hora, em uma situação, a mulher está mais superior e outra, o homem está mais superior, e aí vai havendo a troca. E assim, nós encerramos o nosso momento perguntas e respostas, segundo o Espiritismo. Eu agradeço a atenção de vocês. Envie suas questões, envie suas dúvidas e nós teremos o grande prazer em responder. Uma boa noite.